Olá, me chamo Roberto, sou do curso de licenciatura em Química e eu vou explicar para vocês hoje sobre o artigo pelo título Desenvolvimento e Validação do método volumétrico para determinação de ácidos fenólicos em cultivares de algodão, que é um trabalho da autora Gabriela Magnelli e et al., né? São vários autores. Então, na introdução, ele fala das plantas e fala do sistema metabólico das plantas, que se torna um mecanismo de defesa. Em específico, ele cita os algodões e fala sobre seus metabólitos fenólicos. E perante isso, ele determina vários métodos para determinar essa quantidade de agentes fenólicos no algodão. E um desses métodos é utilizado no presente trabalho, né, que é um dos objetivos do trabalho, é utilizar o método DPV, que é altamente sensível e baseado no neutro de carbono vítreo, que determina a acidez de ácidos totais, ou seja, TPA, em cultivares de algodão. Então, na parte do experimental, já partindo para a parte metodológica do experimento, ele utiliza um analisador volumétrico, um processo eletroquímico composto com um disco radioativo de carbono vítreo, um eletrodo de AgCl, ou seja, cloreto de prata, um medidor de pH 3030 e uma lavadora ultrassônica. Quais são os produtos químicos e amostras utilizados no experimento? Ele utiliza água ultra pura, ácido cafeico, 98% de pureza, alguns outros ácidos, né, como o gálico e o ácido gentícico. E as folhas de algodão são utilizadas para os seguintes cultivares, de diferentes fazendas, como a de cedro e a de araçá. Bom, partindo para o procedimento metodológico, primeiro ele deixou as vidragens em lavagem, foram mantidas em solução de ácido nítrico por um bom tempo, em seguida foram lavados com água ultra limpa. Houve a limpeza do eletrodo de GC e os experimentos foram utilizando 4 ácidos fenólicos, o ácido cafeico, clorogênico, gálico e o gentícico, e os 3 utilizados em temperatura ambiente em 3 repetições. O comportamento de oxidação dos ácidos fenólicos foi estudado por volumetria de pulso diferencial, ou seja, é o método utilizado nesse experimento para determinar os ácidos fenólicos. Foi estudada a influência do pH, taxa de varredura e a amplitude do pulso na corrente do pico da oxidação dos ácidos fenólicos, com base nesse experimento e nesse método utilizado. Em seguida, foi verificada a influência do pH na corrente de pico dos ácidos fenólicos, utilizando a mesma volumetria de pulso diferencial. Depois foi feito o estudo da influência, né, com base em gráficos. Curvas de calibração foram obtidas pela mesma volumetria. E em seguida foram determinados 8 parâmetros que determinam a qualidade dos ácidos fenólicos nos algodões. Análise estatística. Os dados foram resumidos foram colocados na tabela de Excel. Em seguida foi feito o teste de Cochrane, foi utilizado para achar a homogeneidade das variedades dos dados e da regressão linear. E o teste F e o teste T, que foram usados para avaliar a seletividade dos efeitos de matriz e do método DPV. Vamos aos resultados, né? Aqui mostra o gráfico do comportamento volumétrico do quadro de ácidos fenólicos em eletrodo de carbono vítreo, ou seja, desses dados podemos observar que apresenta diferentes parâmetros de ácidos fenólicos para os cultivares de algodão. A taxa de varredura e a amplitude do pulso. Aqui são dois gráficos que mostram como o efeito de amplitude do pulso afetou as correntes e o efeito de pH no pulso diferencial, né, dos ácidos fenólicos. Aplicações analíticas. As fenólicos são envolvidos na resistência de plantas em certas doenças. Ou seja, aqui mostra como cada ácido cultivado de algodão foi analisado e a quantidade de TPAs, ou seja, ácidos fenólicos totais foram encontrados. E com base nos resultados, ambos apresentaram fatores aceitáveis, né, dentro dos parâmetros estabelecidos e contém quantidades adequadas de ácidos fenólicos.
Os ácidos fenólicos são diretamente envolvidos na resistência das plantas, insetos e doenças, ou seja, com esses resultados obtidos, podem determinar manejo e melhoramento genético para que o algodão seja resistente às pragas e a diversos insetos e etc. Conclusão. Então, com esse trabalho, pode concluir que o método DPV foi bastante útil para determinar os TPAs e ele apresenta uma grande vantagem por ser de alta velocidade e sensibilidade, sendo de baixo custo e também tem uma fácil operação dos seus métodos, o que facilita a sua utilização e se torna uma maneira viável de determinar ácidos fenólicos em fazendas de algodão.